Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares aonde chegamos. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon. No momento um pouco menos florida em função da construção do metrô, que infelizmente vem arrasando diversos dos nossos jardins, mas voltaremos a ser floridos tão logo o metrô esteja pronto. Hoje, dia 21 de novembro de 2022, dia 27 de Reshvan de 5.783. E as manchetes de hoje são: Jornal de Gaza, surpreendentemente, enaltece a democracia israelense. Israel recebe nota altíssima no ranking da S&P. Bibi Netanyahu encontra dificuldades na formação do novo governo. Sexta eleição à vista? Risco de iranização de Israel. É possível? E a Copa do Mundo. Catar não permite comida kasher, não permite oração a judeus. Antes de começarmos o noticiário, eu quero pedir a você que, por gentileza, compartilhe os nossos vídeos, faça seus amigos conhecerem o nosso canal. Se você ainda não fez, inscreva-se no canal e, muitíssimo importante, ao final do noticiário, deixe o seu like e nos conte de onde está assistindo. O publicitário palestino com formação jurídica, Dr. Ibrahim Abrash, ex-ministro da Cultura do governo palestino, escreveu em sua coluna no jornal: devemos reconhecer que, no que diz respeito à organização da política interna e a gestão de assuntos do regime e do governo, Israel mostra algo muito positivo: a insistência em voltar continuamente ao público 5 vezes ao longo dos últimos 4 anos para decidir quem vai governar o país, sem que Netanyahu ou qualquer outro líder político, ou sequer o exército, contemple um golpe ou ponha em dúvida os resultados das eleições. Na opinião dele, a democracia é uma das razões da força e da vantagem de Israel sobre os seus vizinhos. Por outro lado, ele prega: em nosso mundo árabe existe o completo oposto. Os regimes não respeitam seu povo, não acreditam na democracia nem nas eleições como mecanismo de nomeação de governantes e legisladores. Embora sejam nossos inimigos, continuou ele, quando se referia a Israel, isto não deve nos impedir de aprender com a sua experiência no que se refere à democracia e como administram seus assuntos políticos sem recorrer à violência, sem infringir a lei. Na entidade sionista, continuou ele, ninguém está acima da lei e o povo é a fonte de toda a autoridade. Isso é verdade, ainda que muitos entre nós não gostem de ouvi-la. Interessante. A empresa Standard & Poor's norte-americana é a mais respeitada do mundo na atribuição de conceitos de classificação e pesquisas de segurança de crédito. A Standard & Poor's, conhecida como S&P, entregou a Israel na semana passada a nota mais próxima da nota máxima em segurança de crédito. Para tanto, ela ressaltou, entre outros aspectos, a estabilidade econômica do país, a consistência fiscal, contas externas muito fortes, política monetária elástica e risco geopolítico baixo. A nota de Israel, segundo a S&P, revela uma altíssima capacidade de responder a seus compromissos financeiros em relação a outros países analisados. Apenas um pequeno punhado de países atingiram essa fantástica avaliação, que coloca Israel na honrosa companhia de Estados Unidos, Coreia do Sul, França, Emirados Árabes Unidos e Finlândia. A coligação que deve governar o país deve ser formada pelo partido de direita Likud, aliado aos religiosos do Shas e Yadut Torá, e a extrema-direita, formada pela Otzma Yehudit e o Partido Sionista Religioso. O que parecia um mar de rosas logo após a vitória começa a dar mostra de imensas tensões. Assim, Bezalel Smotrich, do Partido Sionista Religioso, um político falcão, exige o Ministério da Defesa ou o da Fazenda.
O problema é que os Estados Unidos pressionam fortemente para que ele não assuma a defesa. E o ultra-ortodoxo Shas, por seu lado, não abre mão da fazenda. Na quinta-feira, Smotrich chegou a ameaçar viajar para o exterior, deixando a formação do governo para sua volta. Pressionado, cancelou sua viagem na sexta-feira. Mas neste domingo, outro partido, o Otzma Yehudit, do ultrafalcão de direita Ben-Gvir, abandonou as negociações depois de ter recebido o Ministério da Segurança Interna. Eles alegam que Bibi havia prometido 2 ministérios, o segundo sendo o Ministério de Desenvolvimento da Periferia, que incluiria gerir tanto o deserto do Negev como a Galileia. Bibi teria desistido de entregar-lhe o segundo ministério. Pode ser perfeitamente que Smotrich e Ben-Gvir estejam blefando, mas é certo que Bibi não conseguiu apresentar na quinta-feira passada o seu ministério conforme pretendia e provavelmente não conseguirá apresentar tampouco ao longo desta semana. Lembremos que o presidente de Israel lhe deu 28 dias para conseguir apresentar um ministério. Notícias não oficiais dão conta que na noite de ontem, Deri, que é o líder do Shas, teria aberto mão do Ministério da Fazenda, porém impôs a condição que isto só ocorrerá se tiver em suas mãos um ministério da mesma importância que Smotrich. Veremos como se desenrola essa nova novela após 5 eleições em 3 anos e meio. Mas já há um cheiro de sextas eleições no caminho. Por enquanto, as negociações aparentemente se dão através da imprensa, uma vez que as diferentes correntes não estão conversando desde quinta-feira. Mas tudo pode mudar rapidamente, como ocorre frequentemente na política de Israel. E já que falamos no futuro governo, é bom lembrar que a futura coalizão de governo terá 64 parlamentares, bem mais do que os 61 que davam a instabilidade para o governo anterior. 32 dos 64 são ultra-religiosos ou religiosos nacionalistas. Trata-se, portanto, da primeira vez na história de Israel que religiosos alcançam tamanho poder político. Algumas vozes começam a pedir uma guinada à religião, algo bastante controverso num país onde 75% da população se define como laicos. Há uma semana, o rabino Yitzhak Yosef, rabino-chefe esfaradi do país, disse que Israel é um país ortodoxo e criticou o judaísmo reformista. Parcela bastante significativa da população local está insegura com esses rumos que o novo governo parece tomar. Bibi Netanyahu não é um judeu ortodoxo, mas a profunda dependência do seu governo nos parlamentares ortodoxos pode realmente se constituir num divisor de águas na política nacional. Ao longo da semana, outras autoridades religiosas também começam a expressar desejo de aumentar a influência da religião nas questões nacionais. Mais um fator de tensão na já tensa relação entre os cidadãos de Israel. E já que estamos vivendo a Copa do Catar, os olhos, logicamente, estão no Catar. Torcedores oriundos de países árabes têm se recusado a continuar entrevistas ao saber que estão sendo entrevistados para a TV de Israel. Alguns fazem isso educadamente, enquanto outros, aos gritos, dizem que Israel não existe e que o repórter deveria se apresentar como da Palestina e não de Israel. Aparentemente, os torcedores do Líbano são os que têm o comportamento mais radical. O Catar recebe torcedores israelenses que já começaram a viajar em voo direto, apesar que 70% optaram por voos com conexão. Mas recebe também milhares de judeus de outros países do mundo. Apesar disso, o país anunciou que não irá cumprir o acordo feito com a FIFA há alguns anos no que diz respeito aos judeus. Assim, o Catar não está permitindo alimentos kasher cozidos e é proibido a judeus juntarem-se para orações, a menos que seja em espaço privado e fechado. Judeus ortodoxos, como se sabe, não podem comer qualquer alimento não kosher e, portanto, estes terão que se contentar com frutas
ou com bolachas. Bolachas estas que devem ser trazidas em sua bagagem, pois não há bolachas kosher no Catar. E já que falamos em Copa do Mundo, eu os convido para na próxima quinta-feira, no Radar do Mundo Judaico, ouvir a fantástica história de um judeu que revolucionou o futebol brasileiro e levou a ser a proeminência mundial que é hoje. Quinta-feira, no Radar do Mundo Judaico, aqui neste mesmo canal. Agora, para terminar, eu peço que você, novamente, compartilhe, registre-se no canal se você ainda não se inscreveu e nos diga, por favor, aonde estamos chegando. E não esqueça, deixe o seu like. Um abraço, nos encontramos quinta-feira no Radar do Mundo Judaico e na próxima segunda com mais um Notícias de Israel por Marcos L. Ziskin. Até lá, amigos.